queridos amigos da família Vinha de Luz. 1958, 20 de junho, iniciavam-se as atividades da Sociedade Vinha de Luz aqui no plano terrestre. De uma forma bem simples e pequena, mas os seus fundadores estavam decididos e convictos da sua missão: abrir um posto do Evangelho do Cristo, um ponto de luz que cresce a cada dia. E este ano, 2020, comemoramos 62 anos. Queremos agradecer aos mentores espirituais, aos fundadores desta casa e a toda a equipe de trabalhadores da Vinha de Luz pela sua dedicação ao trabalho e ao acolhimento a todos os que chegam a esta casa. Muito obrigada. Olá, amados, queridos irmãos da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Gravataí. Mais uma vez, agradecemos o carinho, a confiança, nosso querido irmão Valmor, todos os irmãos que já tivemos o prazer de abraçar, de estarmos juntos. E, se Deus quiser, nós temos essa certeza que estaremos ao vivo, presencialmente, abraçando e sendo abraçado. Então, parabéns a este ponto de luz aí na cidade de Gravataí, que faz mais um aniversário. E o tema proposto que trazemos nesse momento é a difícil arte de amar. Iremos refletir, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4. Aonde nos traz uma reflexão muito profunda, nos traz a expressão mais completa da caridade: amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso resume todos os nossos deveres para com o próximo. A questão é que estamos sempre tentando construir um mundo perfeito. E depois nós temos de ir nos adaptando, nos reciclando ao próprio mundo que nós mesmos fabricamos. E o pior problema é a carga de aflições que criamos, que desenvolvemos e que sustentamos contra nós mesmos. Esse tema também tem base na obra Passos da Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Então, a questão dessas primeiras reflexões, desse primeiro momento, somos nós que produzimos as nossas dores. Enquanto não entendermos que o nosso inimigo reside em nossa casa mental, continuaremos a apontar os outros como a causa de nossos dissabores. Entendemos que cada pessoa é única. E será que o nosso modo de pensar e agir serve de referência para avaliar alguém? Julgamos, condenamos e nem sabemos, muitas das vezes, as alegrias, as dores daquela pessoa. E o Evangelho nos faz refletir sobre isso, mas com que direito exigir do outro melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? Ou seja, como exigir do outro questões que nem eu mesmo cumpro. E muitas vezes pensamos que o outro é a nossa alma gêmea. E, na verdade, o que fizemos foi inventá-lo ao nosso próprio gosto. É por isso que eu digo, olha, é muito fácil amar quando esse alguém é uma representação exata, ideal dos nossos anseios. É muito fácil amar quando esse alguém nos preenche o vazio
sempre está ali fazendo tudo por nós. É muito fácil amar. Então, vendo essas dificuldades, o Evangelho está nos dizendo, olha, quando adotarmos como regra de conduta para a base de nossas instituições, a ética cristã e a instituição, reforço aqui nesse momento, a instituição família, aí sim, meus amados, compreenderemos a verdadeira fraternidade. Reinará a paz, a justiça, não haverá ódio, desavença, somente união, concórdia, benevolência mútua. Então, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, o tema proposto, a difícil arte de amar. É difícil amar quando as coisas não vão bem. É difícil amar quando o outro está indisposto. Hoje não conseguiu nem sequer dar um bom dia, porque não dormiu muito bem à noite, ou a semana não está sendo das melhores. Então, essa questão da arte de amar, é difícil amar quando a base, o aconchego, o abrigo, e não barreira. Nós precisamos ser isso. Aconchego, abrigo, não barreira para o outro. E muitas das vezes colocamos essa pessoa mais para baixo ainda do que já está. Por quê? Porque ela não está fazendo o que eu quero, como eu penso, como idealizei. Então, como é difícil segurar as mãos quando o orgulho se faz presente. Abraçar o outro com quem lhe desculpa de algum erro. Como é difícil olhar nos olhos do outro e ter compaixão, mesmo depois de tantos erros, mesmo com tantas quedas. É difícil respirar fundo e continuar amando depois de uma palavra que fere. Claro que é difícil. Quando, na verdade, estávamos ali, naquele momento, precisando de um toque acolhedor, a pessoa vem e pisa e machuca você. É difícil, sim, continuar amando. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 11, o item 9, ele nos diz que o amor é de essência divina. E todos nós possuímos, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Então, quando Jesus nos disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos, o Evangelho vem e coloca algo, uma questão para a gente se perguntar, ora, mas qual é o limite com relação ao próximo? Olha a provocação do Evangelho. Será a família? Amar quem nos ama, quem nos entende, amar nossos filhos quando eles agem da forma que sempre queremos? Qual é o limite com relação ao próximo? Meus amados, Jesus já nos deixou muito claro, é a humanidade inteira. É esta família universal que devemos amar. Amai-vos uns aos outros quando eu vos amei. E o Evangelho, ele prossegue ainda. Amai-vos e veremos a terra em breve ser transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E aí, quando você pensa que esgota o Evangelho, vem um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, veja, em 1863, e nos diz, amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las? Veja, ele reconhece, ele sabe que é difícil de praticar. Mas ele está nos dizendo que a alma, quando pratica, ela colhe um imenso bem. Então, ele nos traz o sentido profundo do termo amai. Amai muito, a fim de ser desamados. Queridos, o amor, ele é puro, perfeito. Nós é que o envolvemos em um mar de imperfeições. E sabemos, sim,
Todos nós sabemos a profundidade de nossas palavras na hora da raiva. Nós sabemos a profundidade dessas nossas atitudes agressivas, muitas vezes. E na maioria das vezes, não conseguimos medir isso. E acabamos sufocando aqueles que amamos em nossas imperfeições. Achando que essa pessoa tem que ser e fazer a maneira que eu inventei ou idealizei, um ser perfeito. Então, não é apenas o avanço tecnológico que está marcando esse milênio. As relações afetivas também estão passando por profundas transformações, revolucionando o conceito de amor. E quando eu falo aqui nas relações afetivas, consideramos justa toda a forma de amor. Então, o que se busca hoje? Uma relação compatível com os tempos modernos, mas onde exista individualidade, respeito, alegria, prazer em estar junto. Individualidade, respeita a minha individualidade. Respeito o meu eu. Às vezes eu quero estar quieto. E eu estou ali quieto, refletindo sobre a vida. Muitas vezes não é com você, não é algo que muitas vezes já pensamos o que ele está pensando, já dá guerra, já dá briga. Olha, muitas vezes, eu estou indo ver minha mãe, estou indo ver meu pai, já gera guerra porque eu não acredito em você, por que você vai lá? E aí já vai gerando as discórdias. Então, hoje, não mais uma relação de dependência, em que um responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. Aí depois, o que acontece com todos nós? E todos nós já sabemos muito disso. Olha, quando termina o relacionamento, nós tentamos justificar dizendo que um ou o outro não me fez feliz. Olha, a responsabilidade da minha felicidade é minha, exclusivamente minha. O outro que está encaminhada comigo é um irmão que falha também, que nem eu. Mas ele vem para me auxiliar. É caminharmos juntos, ombro a ombro, chorando, sorrindo, amando, sendo amado. Mas a responsabilidade é minha dessa tal felicidade que eu tanto quero. Percebe? Então, a ideia de uma pessoa ser o remédio para outra, para sua felicidade, isso nasceu lá no romantismo, Shakespeare. E isso está fadado a desaparecer nesse século. Porque muitas vezes o que ocorre? Um processo de despersonalização, ou seja, abandonamos nossas características para viver a vida de outra pessoa. Eu esqueço de mim. O auto-amor. Eu esqueço de mim, meus amados. O auto-amor. E muitas vezes, amados, vivendo a vida de outra pessoa, eu não cuido dos meus cabelos, eu não cuido da minha aparência, eu vou me apagando. Então, essa teoria da ligação entre os opostos também vem dessa raiz. O outro tem que saber o que eu não sei, se um é manso, o outro tem que ser bravo, e assim por diante. Então, é uma ideia pouco prática de sobrevivência que não tem nada de romantismo. Agora, como é que eu vou ter medo de falar com a minha esposa? Como é que eu vou ter medo de falar com o meu esposo, com o meu filho, ou meu filho vai ter medo de falar comigo? Não dá mais. Respeitar a individualidade, amar e ser amado. Então, o que eu quero dizer? A palavra de ordem desse século tem que ser parceria. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo, ou seja, eu gosto, eu desejo a tua companhia, mas não preciso. O que é muito diferente. Percebe? Estou contigo porque eu amo você. Você faz parte da minha vida, estamos encaminhadas nessa encarnação.
Então, nós temos que começar a perceber que nós somos uma fração por inteiro. Esse outro que eu estou estabelecendo, um elo, ele também deve se sentir uma fração por inteiro. Ele não é um príncipe ou um salvador de coisa nenhuma. É apenas um companheiro de viagem e que falha como eu. Percebe a diferença? Então, o amor romântico, ele parte da premissa de que somos uma fração. Ah, Cláudio, mas eu preciso encontrar a minha cara metade para me sentir completo. Amados, não dá mais pela metade. Vem para minha vida, mas vem inteiro. Não vem pela metade. A nova forma de amor, ou mais amor, tem que ter uma nova feição e significado em nossas vidas, meus amados. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Inspiração, aconchego, o prazer da companhia, o respeito pelo ser amado, percebe? Você está por inteiro na minha vida. Muitos relacionamentos, eles começam sem grandes problemas, mas tem problemas. E geralmente eles não estão fadados ao fracasso. Quantas pessoas conhecemos aí já estão 40, 50 anos, 60 anos casados? Então, quer dizer, todos nós podemos ser felizes e durar para sempre. Mas se ambos os parceiros estiverem dispostos a fazer o trabalho, lapidar essa rocha bruta, este diamante bruto. Claro, meus amados, que temos essa consciência que a estrada que nos leva ao amor nem sempre é fácil, curta ou óbvia. E muitas vezes é preciso anos de discussões, de desgastes para querer encontrá-lo. Mas a questão nesse momento é, ou se entra de cabeça num compromisso de transformá-lo completamente, ou se admite que é hora de praticar o desapego e partir. Porque todos nós temos o direito de recomeçar. E recomeçar é dar uma chance para mim, dar uma chance para você, dar uma chance para quem você ama. Claro que é diferente para cada um de nós. O que deu certo para mim pode não dar certo para você. E não estamos aqui dando uma receita. Ok? O que pode parecer natural para algumas pessoas nessa situação que estamos colocando pode ser uma ciência complexa para muita gente, mergulhada em relacionamentos enfermos, onde não consegue enxergar uma saída. Mas em alguns pontos, todos nós temos que concordar. Aprender a amar. Porque as boas relações afetivas, elas deveriam ser assim. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem. Essas relações de dominação, de proibições exageradas, são coisas do século passado, meus amados. Nós, seres humanos, nós carregamos essa necessidade básica de amar, de ser amado. Kardec já nos diz, nós somos um ser gregário. Nós nascemos para viver em sociedade. E aparentemente, amar e ser correspondido é tão essencial para nós quanto comer e respirar. Talvez por isso os livros de autoajuda, os profissionais dispostos a indicar a direção para uma vida feliz, sejam tantos. Mas a questão é, pouquíssimos relacionamentos vão permanecer felizes para sempre, sem o esforço de cada um. Para fazer um relacionamento dar certo de verdade, é preciso querer, meus amados, correr atrás. É somente assim que nós vamos poder inverter essa conta. Desvendar o amor. Desvendar o amor passa por uma série de etapas, mas a gente percebe hoje com a nossa experiência de vida que todas as etapas é mais voltada para si mesmo do que para o outro. Ou seja, o autoconhecimento, a autodescoberta, o autoamor, percebe? Então, isso evita que possamos criar expectativas impossíveis de se alcançar, saber exatamente o que a gente procura na outra pessoa.
Então, quando um relacionamento vai mal, e não importa o tipo de relacionamento, mais uma vez eu repito, consideramos justa toda forma de amor, o que geralmente acontece? Vêm os conflitos, que se manifestam na forma de mágoas, reclamações, cobrança, distanciamento, irritação, entre outras situações. Claro, é compreensível entendermos que temos costume de nos lamentar, desabafar com pessoas próximas a nós ou não, o quanto estamos desconfortáveis com determinada situação. Nós temos esse hábito. Nós não chamamos a pessoa que amamos para um diálogo aberto, honesto. Primeiro a gente vai lá e desabafa com quem tiver que desabafar. Então essa atitude talvez possa estar equivocada em muitas situações. Situações que seriam íntimas de ambas as partes e não deixar interferências externas entrarem na relação, que pode ajudar ou pode atrapalhar. Isso deve ser refletido. Por que os desabafos não podem ser com o maior interessado? Por que eu tenho que ir lá falar da minha vida íntima e particular para uma pessoa, muitas vezes, no ambiente de trabalho, muitas vezes? Muitas das vezes eu quero jogar a minha raiva, meu desabafo aos quatro ventos, ou seja, na rede social, muito pior ainda, como muitos estão fazendo. Ou 2 dias depois, terminou o relacionamento, eu já estou lá no Facebook, e um relacionamento sério com outra pessoa. E muitas das vezes, para quê? Para ferir, para machucar outra pessoa? Por quê? Ou para se auto-prejudicar? E quando agimos assim, meus amados, nós estamos reforçando o ponto de atração, ou seja, naquela sintonia de conflitos. E por conta da lei de atração, nós acabamos atraindo mais situações que nos farão nos sentir mal. Estaremos também reforçando o comportamento negativo da outra pessoa na qual estamos criticando, muitas vezes denegrindo a sua imagem. Sabe qual é o segredo para mudar tudo isso? Amor, respeito, admiração, valorização dos aspectos positivos da pessoa. É fácil? Não, não é. Mas nós temos que forçar mais. E não dá mais hoje para dizer que eu não sabia que eu tinha que amar e que eu tinha que ser amado. Percebe? E algo que não aprendemos ou não tentamos ainda é: por que no auge de uma discussão não recuamos? Ou só ouvir, sair, deixar passar o calor da emoção e depois retomar o diálogo aberto, honesto, harmonioso? Por que a gente não recua? Meu orgulho ferido não deixa, eu tenho que te vencer. Exemplo de Jesus, me vem agora exemplo de Jesus. Jesus se retirava para refletir, orar. Então nós devíamos seguir esse exemplo para estabelecer um diálogo interno, descobrir a nossa força pessoal. Porque muitas vezes, amados, é na solidão. Entendemos que a harmonia e a paz de espírito ela só pode ser encontrada dentro de nós mesmos e não a partir do outro. E mais ainda, há em nós uma geração de expectativas em relação ao outro muito forte, que nos faz querer mudar o outro. E entendemos hoje que quem muito quer mudar o outro é o que mais precisa de mudança. Mas sabe por que isso? É porque ainda não nos damos por conta que só Deus é perfeito. Sabe por que isso? É que ainda não entendemos a linguagem do amor. Ainda não conhecemos. Por que não nos perguntamos, por muitas vezes, como você gosta de ser amado? Você já se perguntou? Você já falou isso para quem você ama? Você já parou para perceber como o outro gosta de ser amado? Ou você perguntou para ele?
Será que sabemos tudo isso? Como eu gosto de ser amado? Como o outro gosta de ser amado? Será que perguntamos? Muitos gostam de ser amado pelos elogios, outros pelas carícias, atenção, enfim. É os pequenos detalhes a serem analisados. Os pequenos detalhes. A crítica e a autocrítica. Ou seja, como ele mudou. Nossa, olha como ela está mudada. Mas agora, nessa crítica, autocrítica, a pergunta que não quer calar, olha, meu amor, como podemos resolver juntos essa situação? Ou nos perguntar, olha, como podemos não cair nessa situação que depois é muito difícil se reerguer? É muito difícil. Tem uma música da cantora Ana Carolina que ela diz: ninguém vai resolver o problema de nós dois. Se está difícil agora, 1 minuto a mais demora. Diga palavras que teu olhar só diz pro meu. Olha que poético isso. Eu te amo. Só que esse eu te amo, quando eu disser, ele não deve ser só de palavras. Gestos também estão dizendo eu te amo. E o nosso amor, ele tem que ser mais forte que isso, que essas emoções que abalam as relações humanas. Gestos, muitas vezes, falam mais do que palavras. Muitas vezes, a carência afetiva do outro abre portas. O outro está triste, o outro está indiferente. Senta aqui. Vamos conversar. Percebe? A carência afetiva, ela abre portas, oportunidades. E também tem a questão de quando erramos ou erram conosco, nós temos que entender que nem sempre é suficiente ser perdoado. Muitas das vezes, nós temos que aprender a perdoar a si mesmo, auto-perdão, muitas vezes. Muitas vezes, só em não nos perdoarmos, ele nos suga, nos corrói por dentro. Então, ao percebermos isso, perdão, auto-perdão, nós podemos nos tornar menos crítico, mais compreensivo quanto às diferenças, respeitando a maneira de ser de cada um. É difícil? Claro que é difícil. É difícil, sim, entender o outro que é diferente de mim. E mais ainda, amar nas diferenças. Claro que é difícil. Mas perceba, amados, que em teoria tudo parece complicado, distante de ser real, mas quando a prática funciona, entendemos o quanto é bonito amar, ser amado, o quanto a gente cresce, amadurece. Quando a gente ama, quando a gente pratica, a gente aprende a se doar cada vez mais. A cada dia, um pouquinho mais, exercitando esse amor. Aprendemos que amar é sempre ser mais, nunca ser menos. E que o outro ocupa um espaço que não pode ser preenchido por mais ninguém. Você já disse isso para ele, você já disse isso para ela. Então, entendemos que o outro, nas suas imperfeições, é o encaixe perfeito para nós. Agora, se existe orgulho, desculpe-me, mas não é amor. Se não tem paciência, eu repito, não é amor. Se as palavras são grosseiras, o tom da voz parece aumentar por qualquer coisa, eu insisto em dizer, não é amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor, ele não se irrita. Ele não se irrita. Amados, a paciência, a bondade, evita que, quando estamos cansados, fartos e sobrecarregados, que qualquer suspiro seja o estopim para nos fazer explodir. Um olhar, pá, entrou em guerra.
A paciência e a bondade nos fazem entender que hoje, de fato, não é um dia bom para o meu amor, mas sim, eu vou ficar aqui contigo. Estou aqui do teu lado, quietinho. Quiser conversar, conversa, mas eu estou aqui. A paciência e a bondade me faz largar aquela saída com os amigos, sabe? Mesmo você dizendo, pode ir, amor, não tem problema nenhum. Mas você deseja que eu fique aqui, eu vou ficar contigo, meu amor. Eu vou ficar aqui contigo. Não quero ir. Portanto, amados, queridos, não nos sintamos culpados. Eu, como você e milhares de outros seres humanos, nós temos amado sim. Da maneira mais fácil, mas temos amado sim. Então, enquanto ainda não atingimos o melhor grau evolutivo, amemos. Amemos muito. Do jeito que sabemos, do jeito que podemos e conseguimos. Percebe? Cada um de nós tem seu tempo de despertar, e a gente tem que respeitar esse tempo, cada um vai ter seu tempo de despertar. E agora, por exemplo, olha o que estamos vivendo, o grande amor universal, uns pelos outros. Agora, nessa pandemia, por exemplo, estou com saudade de ti. Estou querendo o teu abraço. E nós tínhamos tudo isso. Eu não ia ver meu avô, eu não ia ver minha avó, eu não ia ver meus irmãos, eu não ia ver tio, eu não ia ver ninguém, amigos. Eu sempre estava dando uma desculpa, agenda cheia, eu tenho que viajar, não posso, eu quero descansar, quero isso, quero aquilo. Nós tínhamos, de mão beijada, tá aqui, me abraça, me olha, deixa eu sentir teu calor. Nós tínhamos tudo isso. Aí veio esse momento para nós revermos conceitos. Cadê o abraço? Estou com saudade de ti. Cadê o teu calor? Percebe? Então, quando nos diz a nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, a natureza nos deu a necessidade de amar e de sentir-se amado. E continua Kardec nessa nota, nos dizendo que um dos maiores prazeres concedidos sobre a Terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o nosso. Então ele está nos dizendo que uma das muitas definições do que seja o amor, ele está nos dizendo que é esse sentimento que nos conduz para o belo, para o digno, ou ao grandioso. Amar, amados queridos, amar é levar o outro para o céu, né? Ou melhor ainda, amar é levar o céu para o outro. Então, amados queridos, separei em 2 momentos essas nossas reflexões. E nesse segundo momento nós vamos falar aqui, aliás, falamos sobre essa difícil arte de amar, né? Essa difícil arte de viver de forma harmoniosa nas relações humanas, né? E sem dúvida nenhuma, nós sabemos que surgem questões que nos desafiam no dia a dia. E que, por vezes, nos tiram o equilíbrio emocional. Sem dúvida nenhuma, nós somos testados para sair do prumo, somos testados, provocados para dizer verdades, cair na culpa, chorar no silêncio. Nós somos a todo momento provocados. Seja nos laços de família, no ambiente de trabalho, aonde quer que estejamos, nós somos provocados para sair da nossa paz. E muitas das vezes nós acabamos ultrapassando o limite do diálogo fraterno, respeitoso, harmonioso, nos fazendo esquecer o que o mestre disse: amai-vos uns aos outros como vos amei. Aí, amados, querido, quando colocamos a primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículo de 1 a 13, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre o que seja o genuíno amor. Então fica fácil de entender, então por que não amar? Fica muito fácil de você se perguntar isso, então por que não amar? Se joga.
Então, nos perguntamos nesse momento, olha, mas no que consiste esse sentimento? Como esse sentimento se manifesta? As virtudes a ele vinculado e do que o amor é capaz. Percebe? Então, em suas palavras, o apóstolo Paulo ele se refere às virtudes do amor. Então, a primeira a ser elencada, já quase que partindo para o final, mas a primeira a ser elencada é a paciência. Quando ele nos diz que o amor é paciente, a paciência é virtude de quem suporta os males, os incômodos, sem se queixar, sem revolta. Mas aí fica muito claro para nós que isso não quer dizer que seja a omissão ou submissão diante dos inconvenientes das atitudes alheias, não é isso. Nós estamos tratando aqui de um equilíbrio mental e emocional que irá nos permitir ter a serenidade, a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo aqueles marcados por sérios conflitos. Percebe? E o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, ele nos diz que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem. Na exemplificação, meus amados. Olha que profundo. Portanto, amados, a paciência, quando o apóstolo Paulo nos traz, ele já faz referência que ela se relaciona com a tolerância. Por isso é que o amor não se irrita. O tolerante é aquele que aceita, que compreende que cada um possui a sua própria maneira de pensar. E vemos aqui que, por eu discordar de você, não quer dizer que eu sou teu inimigo, eu só tenho minha identidade, eu só tenho a minha opinião e você tem que respeitar, assim como eu respeito a sua. Teu espaço termina onde inicia o meu e vice-versa. Pronto, simples. A pessoa tolerante, ela procura extrair dos outros o que possui de melhor. Ela dá o seu melhor para o outro. Ela entende que a vida, as pessoas não são exatamente como gostaríamos que fossem. Então, quanto mais aceitarmos esse fato, seremos menos estressados. E de acordo com o apóstolo Paulo, amados, o amor, ele não procura seus interesses. O amor incondicional que ele está nos falando é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobrança, exigência, para que possa existir ou se expressar. É uma atitude de quem não espera por recompensas, retribuições pelo benefício que ele oferece. O amor incondicional. Então, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as pessoas deem o que não podem ou ajam como simplesmente imaginamos que devam agir. Então, nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa nos ame, mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar, sem querer nada em troca. E essa manifestação incondicional de nossos sentimentos é que vai atrair atenção para sermos amados. Mas aí o apóstolo Paulo já está falando de maturidade, porque o amor, dentro dessa maturidade, onde nos abre várias reflexões, mas eu vou pegar só uma na questão maturidade, quando ele nos diz que o amor não arde em ciúmes. Amados, quando falamos em ciúmes, trata-se de uma inquietação mental, emocional, que corre diante da possibilidade, ainda que real, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Meu marido, minha esposa, meu filho, não há problema nenhum no meu, mas esse meu exagerado que se torna muitas vezes enfermo, aí que está o problema. É justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e se desenvolve. Claro que certo grau de ciúme é bastante natural em muitos de nós. Não há problema nenhum, aquela pitadinha, sabe? Eu te amo. Opa, que isso? Certo grau de ciúme, então, é natural entre nós. Mas o apóstolo Paulo ele está se referindo a esse ciúme doentio, que faz sofrer, que prejudica consideravelmente as relações humanas, nos afastando da capacidade de perdoar, meus amados. E aí o apóstolo Paulo ele nos diz que o amor ele não se ofende.
Mas ficamos, muitas vezes, alimentando a raiva, o rancor, não deixando que esse ressentimento simplesmente passe por nós. Então, torna-se, nesse momento, imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade, entender os aspectos de nossa personalidade. Olha, por que eu sou assim? Por que eu sou uma pessoa difícil, complicada, amarga? Agora, a pergunta: como desenvolver o perdão se não compreendemos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Como desenvolver o perdão? Será que temos condições de avaliar as dores, as alegrias alheias? Será que temos essa condição? Porque o que realmente sustenta uma vida de amor é o nosso desejo de permanecer no espaço amoroso, de reagir com amor nos momentos mais difíceis. É nesse momento que eu desenvolvo o perdão. Compreender as razões do outro. Por que ele age assim? Por que a dor? Por que a alegria? Aquilo que falamos lá no início da nossa reflexão. Olha, muitas vezes julgamos as pessoas, mas eu não sei as suas dores, eu não sei suas alegrias. Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou condenar? Percebe? Então, queridos, o apóstolo Paulo, depois de descrever algumas virtudes, porque são N virtudes que ele nos traz, mas o tempo não nos permite, mas depois de ele descrever essas poucas virtudes que eu trouxe para a reflexão do genuíno amor, ele oferece uma síntese do que ele é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é somente através dessa vivência real, desse sentimento, que podemos conviver e viver melhor. Veja bem, a vivência real. Poderíamos viver melhor entre os atritos que surgem em muitos dos nossos relacionamentos, que possamos construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras, gratificantes, e acima de tudo, meus amados, o nosso pedido, ter um amor intenso um para com os outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de erros, amados. Então, quando deixarmos de impor condições para amar, nós estaremos dando um enorme passo na direção desse aprendizado que é o amor. Então saberemos o que é o amor. Segundo o apóstolo Paulo, fica para vocês refletirem sua epístola, o que é o amor. Amados, queridos, para encerrarmos a nossa transmissão aqui para os nossos queridos irmãos, amados, nunca se culpe por ter amado. Nunca se culpe por ter confiado, por ter ajudado. Nunca se culpe por acreditar na bondade humana. Na amizade verdadeira, no amor eterno, não se culpe. Nós estamos num mundo de aprendizado, para aprender. Portanto, me ame quando eu menos precisar, porque é aí que realmente eu irei precisar. Amados, queridos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Um beijo enorme, gigantesco no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, por essa confiança. Que Deus esteja com todos nós e aqueles que amamos. Obrigado. Um beijo gigante no coração de vocês.